Oi meus amigos, bem-vindos ao canal da Fana Lopes. Hoje eu quero mandar um beijo muito especial para minha querida Líbia, essa pessoinha tão linda que recebeu a gente aí no Paraná com tanto carinho e com tanta alegria. Um beijo, querida, e obrigada por tudo. Eu quero mandar um beijo também para Juliana aí do Rei do Suco, aí em Olímpia, em São Paulo, que a gente passou por aí, fez um lanchinho, almoçou aí e tava tudo delicioso. Muito obrigada pelo atendimento carinhoso de vocês, viu? E eu quero aproveitar também e mandar um beijo para todos vocês que me acompanham aqui no canal e que estão sempre me apoiando e compartilhando as mensagens que eu posto aqui toda semana. Um beijo muito especial para todos vocês e obrigada pelo carinho. Ah, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Fana Lopes, não deixe para o final não. Faça isso agora para você não se esquecer, combinado? Então fica aqui comigo porque eu quero que você me responda uma coisa. Quando alguém te provoca, como é que você reage? Diante de uma afronta, por exemplo, como é que você responde? Quando alguém te agride ou te insulta, você consegue controlar a sua raiva ou você explode e paga na mesma moeda? Você é daqueles que não leva desaforo para casa? Se você acha que está precisando de uma ajudinha para aprender a lidar melhor com as suas emoções, então não saia daí, porque o tema hoje é escolha a melhor moeda. Se você tem acompanhado os noticiários ultimamente, você pode estar se perguntando assim, meu Deus, onde é que esse mundo vai parar? São histórias assustadoras todos os dias que a gente assiste. É filho agredindo pai, é pai matando filho, são crianças sendo abusadas todos os dias pelas pessoas que tinham o dever de protegê-las. São idosos sofrendo maus tratos todos os dias, são mulheres sendo assassinadas pelos próprios maridos. Mas o que será que está por trás de tanta violência? O que leva uma pessoa a agir de forma tão cruel com as outras pessoas? A gente sabe que existem vários fatores que podem alterar e influenciar o comportamento humano. Existem questões emocionais, questões familiares, questões sociais, questões circunstanciais, como a gente está vivendo agora, o isolamento social por causa da pandemia, e tudo isso, com certeza, tem aumentado os casos de depressão, síndrome do pânico, os surtos psicóticos, a irritabilidade extrema, enfim. Existem vários gatilhos que podem estar acionando esse comportamento tão agressivo e tão violento. Mas o nosso foco hoje não vai ficar nesses gatilhos, nem na motivação dessas ações, mas na falta de equilíbrio e de controle na hora da reação. O fato é que a gente tem assistido todos os dias nos noticiários pessoas expressando os seus problemas, os seus sentimentos, a sua dor interna de forma completamente desequilibrada. São verdadeiros ataques de raiva e de fúria que são protagonizados por pessoas pobres, ricas, pós-graduadas ou sem nenhum estudo, pessoas jovens, adultos, enfim. Mas o que a Bíblia fala sobre a ira? Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, ele disse assim: irai-vos, mas não pequeis. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 26. E é interessante que quando a gente sente raiva, a gente se sente culpado, porque a gente acha que o cristão ele não pode ficar irado, ele não pode ter esse tipo de sentimento. Mas a Bíblia, ela não diz que a gente não pode experimentar esse sentimento. Ela diz que quando eu sentir raiva, eu preciso controlar esse sentimento de forma adequada para eu não pecar. Paulo está fazendo um alerta para nós. Ele diz assim: ficou irado? Cuidado então com o próximo passo. Quem nunca ficou irado com alguém ou em alguma situação? Mas o problema, como eu falei, não é experimentar essa emoção.
O problema é não saber lidar com ela. O problema não é ficar irado. O problema é não saber controlar esse sentimento e partir para o próximo passo, que pode ser desastroso demais. Tem uma frase que diz assim: a raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. E é a mais pura verdade. Algumas pessoas, quando elas ficam iradas, parece que elas param de pensar. Elas ficam tão focadas no desejo de vingança, na vontade de revidar o ataque, que elas não conseguem ver nem ouvir mais nada de forma racional. É por isso que quando esse sentimento começar a surgir, você já precisa ligar o sinal de alerta. Mas muitas pessoas, elas têm medo de não conseguir controlar esse sentimento. Então, elas preferem abafar o caso, engolir o choro, guardar um ressentimento por meses, por anos, tudo para não correrem o risco de expressarem esse sentimento de forma errada, de forma desequilibrada. Mas será que abafar o caso é a melhor solução? A Bíblia me diz que não. A Bíblia diz que eu preciso experimentar todas as emoções, inclusive a ira. Mas eu preciso aprender a controlar essa emoção para eu não pecar. Lembra do cego Bartimeu? Essa história está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Quando o cego Bartimeu soube que Jesus estava passando por Jericó, então ele não se conteve e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele não parava de gritar, ele estava colocando para fora toda a dor que ele estava sentindo por causa do seu estado. Ele não queria guardar isso para ele, ele precisava contar isso para Jesus. Mas os discípulos de Jesus, eles ficaram bravos com o Bartimeu, ficaram bravos com ele e disseram assim: pare de gritar, pare de incomodar o mestre, controle-se, fique quieto, guarde essa dor só para você. Mas o cego Bartimeu não quis nem saber. Ele continuou gritando, até que Jesus se aproximou dele e o curou. Na verdade, Jesus curou aquele homem não só da enfermidade física, mas curou também a alma dele. Jesus deu a ele uma nova chance, devolveu a ele a dignidade e deu para ele a oportunidade de viver uma nova história. Na semana passada eu postei um vídeo chamado Conta Tudo pro Seu Pai. Se você ainda não assistiu, assiste lá. Eu vou deixar o card aqui para você e vou deixar também no final desse vídeo a capinha, que é só você clicar e assistir. Esse vídeo ele fala exatamente sobre isso. Fala que você precisa ir ao lugar certo. Você precisa ir ao seu pai e contar tudo para ele. Colocar tudo para fora, tudo que você está sentindo. Não só as suas enfermidades físicas, mas as dores da sua alma também. Porque como Jesus fez com o cego Bartimeu, ele quer fazer com você também. Ele quer te dar uma nova história. E aqui eu deixo uma dica para você. Controlar as suas emoções é diferente de sufocar as suas emoções. Nós somos seres emocionais e por isso a gente não pode se livrar das nossas emoções, mas a gente precisa aprender a lidar com cada uma delas da forma mais equilibrada possível. Isso é inteligência emocional. É você usar essas emoções em seu favor. É mostrar que quem está no comando é você e não as suas emoções. É você controlar essas emoções e não ser controlado por elas. O que te deixa irado? Pensa em alguma coisa que te tira do sério, que deixa você furioso. Pensou? Então me diz uma coisa, sempre que você tem que enfrentar esse tipo de situação, como é que você expressa a sua raiva? Como é que você põe para fora esse sentimento? Ai, meu Deus! Essa é a grande questão aqui, porque se a gente não controlar esse sentimento, ele vai ditar as regras para nós. E é aí que mora o perigo, porque sem perceber, a gente pode estar alimentando um ciclo do ódio que já tinha começado antes mesmo
da gente entrar em cena. Você já ouviu falar do ciclo do ódio? É mais ou menos assim. O diretor de uma empresa estava muito bravo e gritou com o seu gerente. Esse gerente ficou muito aborrecido e quando chegou em casa, gritou com a sua esposa. Essa esposa ficou super magoada com o marido e por isso ela gritou com a empregada. Essa empregada, ela ficou irada e como ela não conteve a raiva dela, ela gritou com a vizinha. Essa vizinha ficou super chateada e foi à padaria. Quando chegou lá, ela gritou com o padeiro. Esse padeiro ficou muito nervoso e por isso ele gritou com um freguês. Esse freguês, apesar da agressão que ele recebeu do padeiro, ele resolveu responder de forma gentil e amorosa. E então, a partir dali, o ciclo do ódio, ele foi rompido, porque ele esbarrou na tolerância, na mansidão e no amor. Tem uma frase tão falada, tão conhecida, mas infelizmente ela é tão pouco praticada, né? Ela diz assim: gentileza gera gentileza. Então, mesmo que alguém seja duro, seja ríspido com você, não responda da mesma forma. Não pague o mal com o mal. Isso é bíblico. E está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Pagar o mal com o mal mantém, alimenta o ciclo do ódio. A Bíblia diz assim: você não deve responder ao insensato com a mesma insensatez. Ou seja, não pague com a mesma moeda. Porque se você fizer isso, você vai se igualar a ele, ao insensato. Está em Provérbios capítulo 26, lá no versículo 4. Você quer mais uma dica? Escolha a melhor moeda. Quando a Bíblia diz que você pode ficar irado, mas que você não pode pecar, ela está te falando de uma escolha que você precisa fazer, ou seja, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço ali, onde você tem a liberdade para escolher a moeda de troco. Então, se você recebeu ódio, você pode escolher a mesma moeda para dar o troco, a moeda do ódio, ou você pode escolher a melhor moeda, a moeda da gentileza, do perdão e do amor para dar a sua resposta. Então, nesse espaço entre a ofensa que você recebeu e a sua resposta, você precisa criar ali uma tecla chamada tecla pausa, que vai te dar a condição de respirar fundo, de tomar um copo d'água, de contar até 10 antes de escolher a moeda de troco. Às vezes, essa pausa, ela te dá muito pouco tempo para pensar. Às vezes, são alguns poucos segundos, mas que podem mudar o rumo da sua vida, ou para o bem ou para o mal. Eu conheço uma pessoa que, por causa de uma briga de trânsito, ele ficou muito nervoso por causa da ofensa e dos xingamentos que ele ouviu. Então, depois dessa ofensa, ele teve alguns poucos segundos para apertar a tecla pausa e pensar na resposta que ele daria. Mas, infelizmente, ele escolheu pagar com a mesma moeda. Ele escolheu a moeda do ódio. E por causa disso, ele matou o seu ofensor e arruinou não só a vida dele, porque ele foi preso, mas também destruiu 2 famílias inteiras. Você quer mais uma dica? A maneira como você responde aos estímulos, ela determina a qualidade da sua vida e dos seus relacionamentos. O que você acha melhor? Ganhar a discussão, mostrar toda a sua força e viver em pé de guerra com todo mundo o tempo todo? Ou deixar de ter razão para viver em paz com a sua esposa, com o seu chefe, com os seus amigos, com os seus filhos? Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos, aqueles que controlam as suas emoções, os que sabem escolher a melhor moeda, a moeda do amor, a moeda da gentileza. Bem-aventurados esses, os mansos, porque eles herdarão a terra. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 6. Você quer mais uma dica? Discutir com quem está irado
é a mesma coisa de tentar apagar um incêndio com gasolina. A ira pode até ser justa na sua motivação, mas ela pode se tornar desastrosa e pecaminosa na sua expressão, na sua manifestação. Então, escolha o melhor momento para falar. Se a sua esposa chega em casa, por exemplo, cansada, chateada, porque ela teve um dia difícil no trabalho, com certeza esse não é o melhor momento para você tratar aquele assunto tão delicado que está pendente. Escolha o que falar, escolha o que calar, escolha a melhor resposta, escolha a melhor moeda. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que a palavra dura, ela provoca a ira, mas a resposta branda, ela desvia a fúria. Está em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda, tem que ser a nossa moeda de troco. Essa sempre vai ser a melhor moeda. E aqui eu vou deixar mais uma dica para você. Para que a ira esteja sob controle, você precisa entender que o autocontrole só é possível sob o controle do alto. Então não basta ter o Espírito Santo habitando em nós. É preciso ter o Espírito Santo de Deus conduzindo as nossas ações e as nossas reações também. Porque é o Espírito Santo de Deus que desenvolve em cada um de nós todas as virtudes do fruto do Espírito, que estão lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Inclusive as virtudes da mansidão e do domínio próprio. Para que a ira esteja sob controle, você precisa entender que um problema meio resolvido é um problema mal resolvido. Então não adianta sufocar a ira, não adianta engolir a afronta e ficar ali por meses, por anos, remoendo o ressentimento. Você precisa resolver o problema e precisa fazer isso rápido. Não fique cozinhando o galo, como a gente fala lá em Minas. Eu não posso deixar que a minha indignação, que ela se prolongue tempo demais. Porque enquanto o problema não for resolvido, esse sentimento vai destruindo tudo que ele vê pela frente. Você tem que resolver? Resolva logo. Então, se você precisa pedir perdão para o seu marido, para que a paz volte a reinar na sua casa, então peça. Se você precisa se retratar com o seu irmão para evitar uma guerra na sua família, então se retrate. Mas faça isso rápido. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Quando a gente se sentir tentado a pagar uma ofensa na mesma moeda, a gente precisa olhar para a cruz. Nela, Deus não se vingou de nós, mas Ele tratou o nosso mal com o seu bem mais precioso, Jesus Cristo. Deus escolheu a melhor moeda. Ele escolheu a moeda do amor e do perdão. Tem uma frase que diz assim: pagar com a mesma moeda não te faz melhor, pior ou justo, te faz igual. Você quer ser feliz por um instantinho só? Então dê lugar à ira e se vingue. Mas se você quer ser feliz para sempre, então escolha a melhor moeda. Perdoe. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu joinha, deixa um recadinho aí sobre essa mensagem, sobre as mensagens que você tem assistido, para que a gente possa interagir. E não deixe de se inscrever no canal, para que a gente esteja aqui de novo, juntinhos, na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.